Às 6h12 da manhã de uma terça-feira no Mar da Arábia, o E-2D Hawkeye do USS Abraham Lincoln detecta os primeiros 60 contatos emergindo da costa iraniana ao norte. A tripulação do porta-aviões mais poderoso do mundo começa o que acredita ser um confronto com drones. Estão certos sobre o que é. Estão completamente errados sobre o que significa. O Shahed 136 é a arma mais produzida pelo Irã neste conflito. Um drone kamikaze, barato, lento, movido a hélice, que custa aproximadamente $20 mil para ser construído e tem caído dos céus iranianos a centenas desde o dia 28 de fevereiro. O grupo de ataque já derrotou enxames de Shahed antes. O procedimento está estabelecido, a geometria do engajamento é familiar, e os sistemas de combate Aegis dos 3 destroyers de escolta, USS Mitchell, USS Bulkeley, USS Nitze, começam a construir soluções de interceptação antes mesmo de o Hawkeye terminar de identificar todos os 60 contatos. O primeiro interceptor SM-2 é lançado do Mitchell às 6h14 e destrói seu alvo com precisão a 6 milhas náuticas. Depois outro. Depois mais um. O engajamento corre exatamente como cada treinamento preparou a tripulação para esperar. O que ninguém no grupo de ataque está observando às 6h14 é o setor sul, porque lá não há nada. 6 lanchas de ataque rápido iranianas da classe Tondor, navegando no escuro e em silêncio a 35 quilômetros ao sul da formação. Motores reduzidos ao mínimo absoluto. Radar desligado. Comunicações cortadas. Invisíveis para cada sensor do grupo de ataque. Estão em posição desde as 4h30 da manhã. Esperaram 94 minutos. Carregam juntas 12 mísseis antinavio Nur e vão permanecer exatamente onde estão até que o momento certo chegue. O momento ainda não chegou. Ainda há 200 mísseis interceptores nas células de lançamento vertical do grupo de ataque. Esse número precisa chegar a 0 primeiro. Às 6h19, a onda oriental aparece. 70 drones Shahed emergindo de uma direção diferente, a um alcance diferente, espalhando-se pelo horizonte leste em uma formação aberta que força o USS Bulkeley e o USS Nitze a desviarem o apontamento do Aegis da onda norte. Agora 2 eixos de ameaça exigem interceptores simultaneamente e a taxa de consumo dobra. O contador nas células de lançamento cai mais rápido, ainda administrável, ainda dentro dos parâmetros. A tripulação trabalha o problema com a eficiência calma de profissionais que já fizeram isso antes e ainda não tem medo. Às 6h28, a onda ocidental aparece. Mais 70 drones do terceiro eixo, completando um quadro que estava sendo construído há 47 minutos. 200 drones no total. 3 eixos, 3 tripulações de destroyers, cada uma gerenciando seu próprio setor de ameaça. O Abraham Lincoln no centro, observando seus escoltas lutarem em 3 direções ao mesmo tempo. A tenente-comandante Rachel Torres é a oficial de ação tática no Centro de Informações de Combate do Abraham Lincoln desde as 5h45. E ela vem observando o inventário de interceptores em seu monitor secundário durante cada minuto do engajamento com uma concentração que não tem nada a ver com os próprios drones. Os drones estão sendo neutralizados. O que Torres observa é a velocidade com que estão sendo neutralizados. O número de SM-2 gastos por contato. A curva de esgotamento projetada. O ponto na sua linha do tempo em que as células de lançamento chegam a 0. Ela rodou a projeção no momento em que a onda ocidental apareceu, e o número que obteve fez com que ela depositasse seu café e não o pegasse novamente. Eles estão voando em padrões especificamente projetados para serem abatidos da forma mais cara possível. Cada Shahed destruído custa ao grupo de ataque um interceptor SM-2 avaliado em aproximadamente $2 milhões e uma vaga em uma célula de lançamento vertical que não pode ser recarregada no mar. Um drone absorvido, um interceptor gasto, uma célula esvaziada, multiplicado por 200 contatos, distribuído em 3 eixos ao longo de 47 minutos,
até que o número nas células chegue a 0 exatamente no momento em que algo mais chega da única direção que ninguém estava observando. Torres compreende o que está vendo com a clareza particular que vem de ver algo que não se pode desver. Isso não é um ataque. É uma pergunta com uma única resposta. Quanto tempo leva para esvaziar o arsenal de um grupo de ataque de porta-aviões? Esta noite, a resposta é 47 minutos. Ela entra imediatamente em contato com o comandante de defesa aérea e apresenta os números. Ele olha para a curva de interceptores. Olha para os padrões de drones. Vê tudo no mesmo instante. Vai à 5ª Frota para obter autorização para mudar o protocolo de engajamento. Parar de gastar esse M2 à distância. Mudar para o sistema de armas de curto alcance Phalanx. Deixar os drones entrarem dentro de 3 quilômetros antes de enfrentá-los com os canhões de 20 milímetros. Preservar os interceptores restantes para a ameaça real que está chegando. O pedido de autorização é legítimo e a lógica é sólida. Mas a autorização exige uma cadeia de aprovações que se move na velocidade da burocracia, enquanto o engajamento se move na velocidade da matemática. Os computadores de controle de fogo Aegis, nos 3 destroyers, estão atribuindo interceptores automaticamente, mais rápido do que qualquer intervenção humana pode deter. E quando a autorização finalmente chega, o contador de interceptores está em 11%. Chega a 0 às 6, 58 e 53 segundos, quando o último SM-2 destrói o Shahed final na onda ocidental e o engajamento de drones termina oficialmente. O Mar da Arábia fica em silêncio novamente, por exatamente 8 segundos. Às 7h01, as 6 lanchas rápidas a 35 km ao sul entram em potência máxima simultaneamente. Seus motores rugem após 94 minutos de silêncio. Seus radares se ativam. Seus sistemas de controle de fogo travam a posição do Abraham Lincoln. Às 7h01 e 44 segundos, todas as 6 embarcações disparam. 12 mísseis antinávio Noor descem para altitude rasante sobre o mar e aceleram em direção ao porta-aviões a Mach 0,8. Tempo até o impacto na embarcação mais próxima. 6 minutos e 40 segundos. Interceptores restantes em todo o grupo de ataque. 0. Os 12 contatos aparecem no monitor de torres como um veredicto. O míssil antinavio Noor é a principal arma de ataque naval do Irã. Um míssil de cruzeiro rasante derivado do projeto chinês C-802, capaz de voar na altura das ondas para evitar a detecção por radar, até o último momento possível, com uma ogiva de 165 kg projetada para penetrar o casco de um navio de guerra antes de detonar. Contra um grupo de ataque de porta-aviões com interceptores funcionando é uma ameaça administrável. Contra um grupo de ataque com células de lançamento vazias, é algo completamente diferente. 12 mísseis, 6 minutos e 40 segundos. Sem esse M2, sem esse M6, absolutamente nada nas células de lançamento. Os sistemas de armas de curto alcance, Phalanx nos destroyers, podem engajar alvos dentro de 3 quilômetros, mas 12 mísseis rasantes chegando simultaneamente de múltiplos ângulos vão saturar a capacidade de engajamento do Phalanx antes que metade dele seja abatida. A matemática não é superável por meios convencionais. Torres tem um recurso que os planejadores iranianos passaram 2 anos preparando esta operação e jamais consideraram uma arma. O EA-18J Growler está orbitando a 6.700 metros acima da formação desde as 5h45, 1 hora e 16 minutos de voo contínuo. Sua missão ao longo de todo o engajamento de drones foi de vigilância eletrônica passiva. Sem interferência, sem ataque, simplesmente ouvindo. Construindo um quadro completo de cada frequência de radar iraniana, cada comunicação criptografada, cada sinal de link de dados ativo no teatro durante cada minuto do engajamento. O oficial de guerra eletrônica do Growler, o tenente Marcus Webb,
Fazia isso com a paciência focada de alguém que entendia que informações coletadas silenciosamente a 6.700 metros poderiam importar mais do que qualquer coisa que os sistemas de armas do grupo de ataque pudessem fazer. E 40 minutos após o início do engajamento de drones, quando o padrão de voo dos drones se tornou impossível de interpretar de forma errada, Webb havia começado a construir algo específico a partir dos dados de sinais que estava acumulando. O míssil NOR não é uma arma burra. Ele não simplesmente voa em direção aonde o alvo estava quando foi lançado e torce para que o alvo não tenha se movido. Durante todo o seu voo, mantém uma conexão contínua de link de dados criptografados com o sistema de controle de fogo da embarcação que o disparou, recebendo atualizações em tempo real sobre a posição, curso e velocidade do alvo. A lancha rastreia o porta-aviões continuamente e alimenta esses dados ao míssil em voo para que a arma possa corrigir seu curso conforme o porta-aviões manobra. Este link de dados é a conexão do míssil com a realidade, o sinal que diz para onde ir. O link de dados opera em uma frequência criptografada específica usando um protocolo de autenticação que supostamente apenas a plataforma de lançamento pode gerar. Apenas a embarcação que disparou o míssil pode falar com ele. Foi assim que o sistema foi projetado. Foi isso que os engenheiros que o construíram pretendiam. O que eles não pretendiam era que uma aeronave americana de guerra eletrônica passasse 47 minutos, coletando passivamente cada sinal que seu sistema de controle de fogo transmitia, construindo um mapa completo do padrão de criptografia e do protocolo de autenticação apenas a partir dos dados. Até o momento em que os mísseis fossem lançados e o link de dados fosse ativado. E o Webb tinha tudo o que precisava para gerar um sinal que todos os 12 mísseis aceitariam como genuíno. O Webb estava pronto havia 19 minutos antes de as lanchas rápidas dispararem. Tinha a frequência. Tinha o padrão de autenticação. Tinha o formato de coordenadas de alvo. Havia construído um sinal de guia NOR falsificado que passaria em cada verificação que os computadores de bordo dos mísseis executariam. Precisava de apenas uma coisa: que Torres lhe dissesse para onde enviá-los. Torres olhou para seu monitor tático. 6 lanchas rápidas a 35 km ao sul, 12 mísseis no ar, 0 interceptores. Ela não hesitou. Às 7h13:11, 2 minutos e 29 segundos após o lançamento dos mísseis, 4 minutos e 11 segundos antes de o primeiro atingir seu alvo. O Growler transmitiu um sinal de link de dados NOR falsificado na frequência criptografada exata que as lanchas rápidas iranianas estavam usando. A transmissão durou 0,8 segundos. Continha novas coordenadas de alvo para todos os 12 mísseis simultaneamente. Não a posição do Abraham Lincoln, mas as coordenadas GPS das 6 lanchas rápidas posicionadas a 35 quilômetros ao sul do grupo de ataque. As embarcações que passaram 94 minutos esperando no escuro por este momento. As embarcações que os dispararam. Todos os 12 mísseis receberam os dados de alvo atualizados nos mesmos 0,8 segundos e fizeram exatamente o que foram projetados para fazer. Confiaram neles. Seus computadores de bordo aceitaram a autenticação, processaram as novas coordenadas e começaram a calcular correções de curso. E todos os 12 viraram para longe do Abraham Lincoln no mesmo segundo. Uma curva simultânea visível em todos os monitores táticos da formação, enquanto 12 linhas de ameaça vermelhas que apontavam para o norte de repente se curvaram e se reorientaram para o sul. Dentro das lanchas rápidas iranianas, os monitores de controle de fogo mostravam a mesma coisa na direção oposta. 12 trajetórias de mísseis se afastando do porta-aviões e curvando de volta em direção às embarcações que os lançaram. O comandante da lancha líder compreendeu o que havia acontecido antes de sua tripulação. Tinha 94 minutos de paciência e planejamento perfeito atrás de si, e 4 minutos e 11 segundos à frente, e absolutamente nada que pudesse fazer com qualquer um dos dois.
As embarcações aceleraram para a velocidade máxima, 42 nós em 6 direções diferentes. A 42 nós em 4 minutos e 11 segundos, uma lancha de ataque rápido classe Tondor percorre exatamente 2,9 milhas náuticas a partir de sua posição de disparo. O buscador de radar terminal dos novos mísseis se ativa a 4 milhas náuticas de suas coordenadas de alvo e vasculha o oceano ao redor em busca do maior retorno de radar que consegue encontrar. A 2,9 milhas náuticas de separação, uma lancha de ataque rápido está bem dentro desse raio de busca e seus 2 motores a diesel e seu casco de alumínio produzem um retorno de radar que o buscador do míssil identifica e trava em 0,3 segundos. O primeiro míssil impactou a 7 e 19 segundos. Um acerto direto no centro do casco que detonou a carga de combustível da embarcação e os 2 mísseis Nur ainda em seus tubos de lançamento, em uma explosão secundária grande o suficiente para ser visível da pista de voo do Abraham Lincoln a 35 quilômetros de distância. Um clarão branco seguido de uma coluna crescente de fumaça negra que subiu 60 metros antes de o vento a dispersar. O segundo e terceiro impactos vieram com 14 segundos de intervalo. O quarto perseguiu a lancha mais rápida da formação, cujo comandante havia virado diretamente para longe e fugia a todo vapor com cada nó que os motores podiam oferecer. E o buscador terminal do míssil a localizou a 3,1 milhas náuticas e fechou a distância restante em 11 segundos. O quinto e sexto impactaram em rápida sucessão nas embarcações que tentaram se dispersar perpendicularmente ao eixo da ameaça. O sétimo selecionou entre 2 lanchas que tentaram usar uma a outra como interferência de radar e travou no retorno maior. O oitavo perdeu brevemente o travamento terminal quando seu alvo desceu a um vale entre ondas em baixa altitude. Readquiriu o contato 11 segundos depois quando a embarcação cruzou a próxima onda e impactou a 7 8 e 44 segundos. 6 embarcações, 12 mísseis, 5 minutos e 33 segundos desde a transmissão de web até a última detonação. No Centro de Informações de Combate do Abraham Lincoln, Torres observou os contatos do Sul desaparecerem do monitor tático um por um, até que o monitor não mostrava nada além de símbolos de formação azuis e oceano aberto. O grupo de ataque não havia disparado uma única arma defensiva contra a salva de mísseis. 12 mísseis Nor, que o Irã passou 2 anos projetando em uma armadilha perfeita para entregar, viraram e destruíram cada embarcação que os lançou, guiados por um sinal construído a partir de 47 minutos de escuta paciente de uma única aeronave orbitando acima, que os planejadores iranianos observaram o tempo todo e jamais consideraram uma ameaça. O plano havia sido perfeito. 200 drones para esgotar cada interceptor da formação, executado com uma precisão que funcionou exatamente como projetado. Cada SM-2 gasto, cada célula esvaziada, o porta-aviões completamente indefeso, no momento exato em que 12 mísseis chegaram da única direção que ninguém estava observando. Levou 2 anos para ser construído e 47 minutos para ser executado. E fracassou em 5 minutos e 33 segundos. Porque a única coisa que os planejadores não modelaram em 2 anos de preparação foi o que um oficial de guerra eletrônica americano poderia construir a partir de 47 minutos de sinais que jamais pretenderam que ele coletasse. Torres escreveu sua entrada no registro de engajamento às 7h10. Ameaça neutralizada, sem danos, sem baixas. Arsenal esgotado, recarga completa necessária. Depois acrescentou uma linha abaixo, que seu comandante manteve no relatório final, sem alterar uma única palavra. O Irã passou 2 anos aprendendo a esvaziar nosso arsenal. Passamos 47 minutos aprendendo a usar o deles. O Abraham Lincoln nunca mudou de curso. As operações de voo foram retomadas às 7h20. A 35 quilômetros ao sul, 6 fogueiras ardiam na superfície do Mar da Arábia, onde 6 lanchas rápidas ficaram no escuro por 94 minutos, esperando o momento perfeito. Os incêndios duraram 2 horas. Quando o último se apagou,
O porta-aviões já havia desaparecido além do horizonte, e o Mar da Arábia estava plano, calmo e silencioso, como se tudo aquilo jamais tivesse acontecido.